Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre o Grande Prêmio da Austrália. Uma corrida caótica que teve ingredientes interessantes, mas acaba com um final bem decepcionante. Eu que fui o trouxa e fiquei acordado 30 minutos para ver um safety car dar uma volta e eles completarem a corrida. Simples assim. E Max Verstappen sai com mais uma vitória, finalmente ganhando na Austrália, um lugar onde ele nunca teve muita sorte, só teve um pódio em 2019 como um terceiro lugar. Mas não foi uma corrida tão fácil assim para o Verstappen, né? Principalmente no início, ele na largada perdeu a posição para as duas Mercedes. As Mercedes conseguiam usar ali o DRS para se sustentar na frente, mas depois de um erro da Mercedes com o Russell, que viria abandonar a corrida, né? Aconteceu o fato de que o Verstappen pôde passar o Hamilton com tranquilidade, abrir a vantagem, mas acho que de ponto positivo, se podemos dizer, nessa corrida, é que numa condição em que os pneus se desgastam tão pouco como aconteceu hoje, né? A gente viu uma Ferrari mais competitiva e a gente viu os carros muito mais parelhos. A Red Bull continua sendo o melhor carro, né? A gente viu o Verstappen vence, a melhor volta é do Pérez, né? Então, assim, acontece que no final das contas a Red Bull conseguiu ali, mesmo numa condição em que ficou mais parelho pelas circunstâncias todas, mostrar ainda a sua força, e acho que é uma condição que tende a acontecer mais mesmo na Austrália. Eu não acho que outras pistas vão repetir isso. E assim, a corrida com algumas coisas para a gente contar, né? Ela começa já com aquela dúvida de quanto que o Pérez ia conseguir se recuperar, né? Ele que teve muitos problemas ontem mecânicos com os freios, né? E a Red Bull aproveitou para trocar tudo quanto é tipo de componente. Já que ele estava largando em último, trocaram bateria, trocaram motor, freio motor, suspensão, sistemas de freios dianteiros. Eu não estou zoando, gente. Eles trocaram tudo isso da classificação até hoje. Os mecânicos com certeza trabalharam, porque não é fácil montar um carro de Fórmula 1, porque é quase desmontar e montar de novo, né? E funcionou, né? Acho que finalmente acharam a raiz do problema, né? E ele terminou ali na quinta posição, beneficiado, obviamente, ali pelas decisões da FIA na questão da segunda relargada. Mas eu acho que essa é uma coisa pra gente refletir uma coisa, né? Como é ruim pneus que duram a corrida inteira, né? Porque a primeira bandeira vermelha, que é quando o Albon enche o muro, né? Todo mundo ali, cada um com uma estratégia, alguns pilotos com médio, outros com duro. O Pérez, por exemplo, é um piloto que largava com um pneu duro. A tendência é que ele estendesse sua parada e depois que houvesse, assim, ele ficasse na pista por mais tempo e colocasse os pneus médios e atacasse o pessoal no final. A chance dele fazer uma recuperação melhor do que ele fez era grande. Mas o que aconteceu? A batida do Albon, bandeira vermelha, né? Porque joga todo aquele cascalho na pista, né? E eu achei aquela bandeira vermelha do Albon bem desnecessária, vou ser sincero, né? Óbvio que tem que colocar o trator na pista, tudo isso, né? Mas o fato é que eles fizeram a bandeira vermelha e todo mundo foi para pneu duro. E era assim até o final. E que coisa irritante, né? Essa corrida sem variedade estratégica, todo mundo com o mesmo pneu, com o mesmo número de voltas, né? Quase que não acontece nada na pista. A única coisa que estava acontecendo de verdade era o Hülkenberg e o Norris disputando posição e o Sérgio Pérez se recuperando, né? E assim, a passos de bebê, né? E assim, não acho que é um problema do Pérez em questão de ritmo, porque o próprio Verstappen e ele estavam virando parecido, né? Tipo, viravam ali na casa de 3, 2 décimos mais rápido que os outros, né? E o pneu duro é um pneu complicado de lidar, né? Ele oscila muito o desempenho, porque quando você superaquece ele, né? Aí você tem que tirar um pouco o pé para ele voltar ao normal. A gente vê, por exemplo, o Stroll tava fazendo 21,4, 21,4 e do nada faz 22,0, porque o pneu dá uma superaquecida e você tem que tirar um pouquinho o pé. É uma situação complicada e eu odeio esse negócio de fazerem pneus cada vez mais duráveis, porque acabam tirando toda a variedade estratégica e todo o componente que a corrida poderia ter. E assim, a gente teve lá a quebra do Russell, né? O Russell acabou quebrando. Teve também o Leclerc na largada, para não esquecer do Charles Leclerc, né? Que acabou sendo tocado pelo Stroll, foi para a brita e atolou. Não é uma pena para o Leclerc, podia ter sido um elemento interessante na corrida, até porque o Sainz estava indo bem até, claro, a gente chegar lá no ponto. Mas a corrida foi seguindo, né? E a gente vinha lá o Gasly, né, andando muito forte na frente, que a grande surpresa foi a Alpine acompanhando o ritmo da Ferrari, a Ferrari acompanhando a Aston Martin acompanhando o Hamilton, e o Hamilton não levando tanto tempo do Verstappen. Mas isso, como eu disse, é porque os pneus desgastavam com uma velocidade muito menor, os carros poderiam forçar mais, e por isso a gente via ali tempos mais parelhos, como se fosse quase numa classificação, obviamente. Mas fato é que o Verstappen tá tão tranquilo lá na frente que ele deu até o direito de errar.
lá, né? Ele escapou ali numa das curvas, né? E acabou perdendo uns 5 segundos de vantagem, mas logo depois retomou o ritmo dele. E assim, a corrida caminhava para ser aquilo mesmo até o momento que o Magnussen bate de uma maneira bem estúpida, né? O Magnussen foi lá, ele acabou exagerando a barriga da curva 2 e perdeu o pneu traseiro direito, né? E com isso entrou o bandeira vermelha, né? Eles dão safety car, aí dão a bandeira vermelha. Demora para dar a bandeira vermelha, né? Se já tinha todos aqueles detritos, dava de uma vez, né? E assim, ficou aquela expectativa, vai ter uma relargada, todo mundo de pneu macio, né? Todo mundo tava doido para ver isso acontecendo, né? E quando aconteceu, foi decepcionante. Acho que essa é a verdade, né? Inclusive, né? Eu acho que foi um erro a FIA ter descartado as posições que aconteceram ali. Tudo bem, muita gente ia ser prejudicado. O Alonso, por exemplo, não ia pontuar, o Stroll não ia pontuar, o Pérez só ia fazer um ponto, né? Porque caiu para décimo, né? Que o Gasly meio que ele bloqueia ele é obrigado a ir para a brita, né? Mas olha que coisa, né? O Nico Hülkenberg quase foi pro pódio, gente. O Hülkenberg fez uma corrida muito boa com a Haas, o ritmo de corrida dele muito mais forte que o Magnussen, superou o Magnussen o fim de semana inteiro. O Hülkenberg, naquela confusão toda, estava em quarto, logo atrás do Carlos Sainz, que causou todo aquele apocalipse ao frear mais tarde e ao barroar o Fernando Alonso, né? O coitado do Alonso acabou rodando, caindo lá para trás, e o Sainz, né? Quase que assim, teve gente ali ainda falando, não podia punir o Sainz porque é como se a volta não tivesse acontecido. Ela aconteceu, tanto que foi contabilizada, né? Mas assim, é impossível não punir um cara depois do que ele fez, porque no final das contas altera. Teve carros que abandonaram, foi o caso das duas Alpines, né? E assim, cara, não dá, né? O Carlos Sainz até, assim, tava fazendo uma boa corrida, tava na 4ª posição, tava me impressionando o ritmo dele, ele é um pouco mais agressivo, até porque não tinha tanto que se preocupar com os pneus dessa vez, né? Que é um problema crônico da Ferrari, mas que negócio, né? O cara jogou tudo aquilo fora do jeito que foi. Entende? Um 4º lugar ali já seria um baita resultado e ele não pontua no final das contas, que recebe 5 segundos de punição, que nessa condição até que foi uma punição, e ele acabou terminando em último dos que concluíram, né? E há de ser também ressaltar o Sargent batendo no De Vries no final, né? A coisa do Sargent lá não era grande coisa, e depois ainda barrou o Nick De Vries, esse que estava pilotando absolutamente nada. E assim, terminou a corrida com o Max Verstappen vencendo, Lewis Hamilton o segundo, Fernando Alonso o terceiro, Lance Stroll o quarto, Sérgio Pérez em quinto, consegue até uma boa recuperação depois do contexto, né? As coisas não ajudaram o Sérgio Pérez, né, no fim de semana inteiro, mas um quinto lugar não tá nada mal não, né? O Norris em sexto, grande resultado do Lando Norris, Hülkenberg em sétimo, grande resultado do Hülkenberg, Piastri em oitavo, grande resultado do Piastri, Guan Yu Zhou em nono, bom resultado para ele, Tsunoda em décimo, muito bom resultado, porque a AlphaTauri tá uma draga, foi o carro talvez mais lento dessa corrida e o Tsunoda consegue a pontuação. Valtteri Bottas, assim, o piloto oxigênio, tava lá e ninguém viu, essa é a verdade do Bottas, né, 11º colocado, e assim, pode ser que o Zhou tenha até passado o Bottas no Mundial de Pilotos, né, e tá até fazendo justiça, porque o Zhou tá pilotando mais que o Bottas nessa temporada, e o Carlos Sainz em 12º, a ver se vai ter algum tipo de apelação, mas para mim não faz o menor sentido, né, o Carlos Sainz fez uma lenha inacreditável, né, e assim, como fica a classificação do Mundial de Pilotos? Max Verstappen agora amplia bastante a liderança, 69 pontos. Sérgio Pérez teve até a volta mais rápida para descontar um pontinho, né? Ele fez a volta lá na casa de um 22, na hora que estava perseguindo o Stroll. E assim, acabou com o quinto lugar e fica 54 pontos. Então ele está 15 atrás, o que é equivalente a um terceiro lugar, né? Se não tivesse tido os problemas de ontem, talvez teria, obviamente, conseguido um pódio, né? Mas como teve, né? Aí acabou tendo que reduzir o prejuízo e um quinto lugar não está de todo mal, não, né? Fernando Alonso vai a 45 pontos, 3 corridas, 3 terceiros lugares. Lewis Hamilton vai para a 4ª posição do campeonato com 38 pontos. Carlos Sainz em quinto com 20. Stroll em quinto com 20. George Russell em sétimo com 18. Lando Norris em oitavo com 8. Nico Hülkenberg em nono com 6. Charles Leclerc em décimo com 6. Coitado do Leclerc. Valtteri Bottas em 11º, 4. O Bottas está na frente, que foi o oitavo, né, que ele fez na Bahrein, né? O Zhou fez um nono hoje. Bottas em oitavo, 11º com 4 pontos. Piastri em 12º com os seus 4 pontos. Ocon em 13º com 4 pontos. Gasly em 14º com 4 pontos, né? É aquela história, né? O Piastri, mesmo tendo um carro muito inferior, tá à frente das Alpines depois de tudo que acontece, né? Você vê como as coisas podem mudar no esporte, né? Mas não quer dizer que a McLaren esteja bem. Precisa de muita coisa para melhorar nesse carro, né? Guan Yu Zhou em 15º, 2 pontos. Tsunoda em 16º, 1. Magnussen em 17º, 1. Albon em 18º, 1. Sargent e De Vries, os únicos que ainda não pontuaram. Na liderança do Mundial de Construtores, a Red Bull com 123.
Aston Martin em segundo 65, Mercedes em terceiro 56, Ferrari em quarto 26, McLaren em quinto 12, Alpine em sexto 8, Haas em sétimo 7, Alfa Romeo em oitavo 6, AlphaTauri 1 ponto e a Williams 1 ponto, né? E agora a Fórmula 1 vai demorar um pouquinho para voltar, né? Inclusive essa corrida foi feita hoje, né, no dia 2 de abril, no dia 30 a gente vai ter o Grande Prêmio do Azerbaijão no circuito de Baku, então vai demorar um pouquinho. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.